Olá pessoal, mais uma videoaula de biologia para a semana do dia 6 a 10 de julho. Nós vamos continuar falando das interferências humanas nos ciclos naturais. A gente já estudou isso em aulas anteriores, os ciclos do oxigênio, nitrogênio, o ciclo do carbono. E agora a gente vai ver como as atividades humanas interferem nesses ciclos. Então a gente tem como um exemplo aqui o ciclo do carbono, que ele está diretamente ligado com os problemas relacionados ao efeito estufa. O efeito estufa natural, eu coloquei esse círculo aqui para representar, ele está representando a camada de gases que fica em volta do planeta Terra. Essa camada de gases permitiu formar a atmosfera e ela permitiu proporcionar vida no planeta. É graças ao efeito estufa natural que quando o calor bate no planeta, a radiação solar vem, ela não entra totalmente porque existe uma barreira aqui. E também, quando é noite, esse calor da luz solar não escapa para o espaço, ele fica aqui mantendo a temperatura agradável de dia e de noite. Não é muito quente durante o dia e nem muito frio durante a noite. Graças a isso, a gente pôde ter vida no planeta Terra. Nos outros planetas que não tem essa camada de gases do efeito estufa, a vida já não foi possível. Entra muita radiação, o calor escapa durante a noite, fica muito frio. Por isso que no planeta Terra é possível ter vida e nos outros planetas não, porque essa camada de gases proporcionou isso. Enquanto estava em equilíbrio a emissão de CO2, da respiração, de queimada, as plantas eram em quantidade suficiente para pegar esse CO2, fazer fotossíntese, liberando o oxigênio, estava em equilíbrio, estava tudo bem. O problema foi aqui, as atividades humanas de indústria, automóvel, excesso de queimada, desmatamento, desequilibrou a quantidade de CO2 no planeta. Muito CO2 e poucas árvores para retirar esse CO2 do ambiente. Junto com o CH4, que é um gás da decomposição da matéria orgânica, é um gás que está muito presente em aterro sanitário. Se vocês repararem foto de aterro sanitário, sempre tem uma chaminézinha liberando fogo constantemente, porque essa chaminé está retirando do lixo o gás CH4, que pega fogo, né? Combustível esse gás. Esse gás pode ser canalizado para servir de energia para as cidades, mas se ele não é canalizado e utilizado, o CH4 mais o CO2 engrossam essa camada de gases aqui do efeito estufa e é como se colocasse um cobertor no planeta. Ele fica mais quente. Ficando mais quente, aquecimento global, o planeta fica mais quente, o que acontece? Derrete as calotas polares, aumenta o nível dos oceanos, as espécies que não suportam muito calor acabam entrando em extinção. Então, aquecimento global vai gerar derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, diminuição da biodiversidade, e tudo isso é prejudicial para todas as espécies do planeta. Aqui, na continuação, a gente tem um texto explicando o efeito estufa, as consequências do efeito estufa. Vocês vão ler, vão grifar aquilo que acharem mais importante. E tem aqui uma parte falando sobre atitude de prevenção contra o aquecimento global, que é o protocolo de Kyoto. Esse protocolo foi assinado por diversos países com a intenção de diminuir a quantidade de CO2 emitida, diminuir as emissões de CO2. Tá? Vocês vão ler isso e aqui fala o que você pode fazer para diminuir a emissão de CO2 no planeta. E depois a gente vai falar sobre mais um problema ambiental contemporâneo, que é o lixo. A gente acha que quando a gente coloca o lixo na calçada, o problema do lixo está resolvido. Na verdade, ele está apenas começando. Você vai iniciar com uma reflexão. Essa reflexão você não precisa copiar no caderno, você só vai pensar um pouquinho sobre a questão do lixo, tá? Tem um vídeo aqui sobre lixo, é o lixo extraordinário
Eu acho que vocês já assistiram na escola esse documentário do Vic Muniz, que as pessoas pegam o lixo lá do lixão de Gramacho, do Rio de Janeiro, e transformam em arte, tá? Então, é legal vocês assistirem para vocês verem um outro olhar que as pessoas deram para a questão do lixo. Ficou famoso, eles venderam essas obras de arte, certo? E aí vocês vão fazer a análise desse texto que está falando sobre o descarte correto do lixo. Coleta seletiva. Quando a gente não tem coleta seletiva na cidade, a gente tem que fazer o nosso papel, que é separar todo o lixo que pode ser reciclável, as embalagens secas, separar, coloca na calçada que sempre vai passar alguém para levar para reciclagem esse lixo. Se você misturar o lixo que pode ser reciclável com o lixo orgânico, molhado, não vai dar certo, vai ficar difícil para separar e a gente tem que pensar na questão social também, né? Bem melhor para o coletor retirar essa reciclagem limpa e levar do que ele ter que mexer no lixo da gente para retirar esse material, né? Então, a nossa parte aí nessa questão é separar toda a reciclagem, deixar na calçada que alguém passa e leva. Lixo eletrônico. A gente não deve colocar no lixo comum. Pilha, bateria, a gente deve separar e levar em alguma loja que tem coletor. Na nossa escola, a gente vai começar a fazer esse trabalho de coletar pilhas e baterias. Então, quem tiver isso em casa, guarda. Quando a gente voltar para a escola, a gente vai ter um coletor de pilha e bateria lá, tá bom? Não pode colocar no lixo comum, porque isso contamina o solo. Certo, gente? Óleo usado. Nós também vamos coletar óleo usado na escola futuramente. Esse óleo, se jogado no ralo da pia, 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros de água. Então, o melhor que a gente tem a fazer é separar esse óleo e fazer sabão, né? Terminando de ler o texto, vocês vão fazer a número 13, que é a análise do texto, tá? Vocês vão tirar do texto essa informação para número 13. Então, para essa semana é isso. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Até a próxima!